Estamos aqui com o Cabral, né? É uma pessoa aqui do Crato que é uma biblioteca ambulante, uma memória iluminada, fantástica. E ele vai dizer, em sua visão, sobre o Crato, né? Quem é o Crato para Cabral na sua relação com a Igreja Católica, né? Em suas construções, em suas escolas e seminários. Em poucas palavras, né? Porque é uma história muito longa, sobre o Crato, como foi que tudo começou? Bom, muito bom dia, nosso agradecimento pela gentileza aqui do companheiro, então, solicitando falar sobre o Crato e a religião católica. O Crato nasceu em 1740, com a implantação da missão do Miranda por Frei Carlos Maria de Ferrara, capuchinho italiano, que veio ao Crato juntamente com os frades Guilherme e Fernando, e instalaram aqui o primeiro aldeamento dos índios Cariris e Cariús, onde hoje é o Mirandão. Depois esse aldeamento foi transferido para onde hoje é a Praça da Sé. Em 20 de outubro de 1914, o Papa Bento XV criou a Diocese de Crato, nomeando como seu primeiro bispo Dom Quintino Rodrigo de Oliveira e Silva, que teve como sucessores Dom Francisco de Assis Pires, Dom Vicente Paulo de Araújo Matos, Dom Nilton Holanda Gurgel, Dom Fernando Panico, Dom Gilberto Pastana e atualmente Dom Magnus Henrique Lopes. E também um destaque, em 7 de março de 1875, Dom Luiz Antônio dos Santos, primeiro bispo do Ceará, fundou o seminário São José do Crato. E em seguida, em 1909, foi criado o primeiro colégio diocesano São José, anexo ao seminário do Crato. E então teve todo esse papel muito importante da igreja na educação, na cultura, então também na divulgação e da ação católica aqui na Diocese de Crato. Padre Cícero, ele é filho do Crato, né? E costumamos dizer que ele é pai de Juazeiro, né? Padre Cícero, qual a sua memória da história do Padre Cícero? O Padre Cícero Romão Batista é filho do Crato, nasceu em 24 de março de 1844. Sim. E então ele estudou no colégio do Padre Rolim Cajazeira, depois cursou filosofia e teologia no seminário arquidiocesano de Fortaleza, ao tempo de Dom Luiz Antônio dos Santos. Ele contribuiu para a construção do seminário de São José, trazendo uma turma de romeiros para cavar assim os alicerces do seminário. Então ele foi o 6º capelão de Juazeiro, ele nunca foi vigário de Juazeiro, ele foi vigário em Caririaçu. Sim. E então ele se tornou esse líder católico, e o que Juazeiro hoje deve assim à pessoa do cratense ilustre, Padre Cícero Romão Batista, o cearense do século. Ótimo. Existe ainda alguns resquícios, alguns pequenos ranços, se a gente pode dizer assim, nessa relação Crato, Padre Cícero. Alguns cidadãos cratenses ainda vivos e influentes, até mesmo na religião católica, que tem alguma coisa de restrição, né, em relação a Padre Cícero. O que é que o senhor tem a dizer? Bom, o Padre Cícero Romão Batista, como já dissemos, ele se ordenou em 30 de novembro de 1870, com 18 colegas no seminário da Prainha. E então ele retornou ao Crato. Aqui ele celebrou a primeira missa na Catedral do Nossa Senhora da Penha, em janeiro, e
ele no ano seguinte ele foi convidado para celebrar uma missa lá em Juazeiro, porque o Juazeiro estava sem capelão. O último, o quinto, tinha viajado, tinha deixado. Então ele foi o sexto capelão de Juazeiro do Norte, e inicialmente, porque Juazeiro do Norte era a fazenda do brigadeiro Pinheiro Monteiro, ali era Tabuleiro Grande, era um distrito do Crato, Sim. Na época, né? E então o padre Cícero, juntamente com o Zé Marrocos, o médico Clóvis Bartolomeu, o padre Alencar Peixoto e outros líderes, todos do Crato, Sim. se empenharam pela emancipação de Juazeiro do Norte, que ocorreu em 22 de julho de 1911. Se tornou município. E no dia 4 de outubro houve a posse do primeiro prefeito de Juazeiro, que foi o padre Cícero, em 2 mandatos, em solenidade na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Também ele construiu a matriz Nossa Senhora das Dores. Antes tinha a antiga capela primitiva, dedicada a Nossa Senhora das Dores, construída pelo brigadeiro Bezerra Monteiro de Crato e seu neto, padre Pedro Ribeiro, que foi o primeiro capelão de Juazeiro. Sim. E o Lampião, dizem, essa é um pouco polêmico também, né? A presença do Lampião na história de Juazeiro, do Padre Cícero, tem sempre algo assim, uma sombra. Alguns dizem que houve uma proteção do Padre Cícero. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: em 4 de março de 1926, a coluna Prestes, que estava excursionando pelo Brasil, ele marcou uma visita ao Cariri, tendo à frente Luiz Carlos Prestes, que foi do exército, depois se tornou assim comunista. Então, quando o padre Cícero e o Clóvis Bartolomeu souberam da vinda da coluna Prestes ao Cariri, principalmente em Juazeiro, eles então convidaram o Lampião e o seu bando para combater a coluna Prestes, para impedir a vinda dele para o Cariri. É tanto que a coluna Prestes desviou o trajeto e foi para Campos Sales. Então, nesse dia, o Lampião recebeu a patente de capitão e também seu grupo de tenentes, sargentos, tudo. Mas quando ele foi receber, não estava assinada a patente pelo Exército. Então, eles forçaram a um doutor Pedro Shoa, que era a única autoridade federal de Juazeiro na época, do Ministério da Agricultura. Sim. Então forçaram que ele assinasse. Sim. Ele recusou inicialmente, porque não era do Exército, jamais podia dar uma patente, né? Mas forçaram tanto, até ameaçando mesmo de morte, então ele foi pressionado e assinou. Depois ele respondeu o inquérito e justificou que foi ameaçado pelo bando Lampião para assinar. Aí ele recebeu essa patente de capitão. Ótimo. Muito bem. Tem uma figura também de grande vulto, muito importante na história espiritual, religiosa do Padre Cícero, no seu papel de acolher os romeiros, que é a Beata Maria de Araújo. Inclusive, hoje fala-se da canonização ou beatificação do Padre Cícero, e aí também tem a Beata, que não pode estar excluída ou esquecida desse processo de canonização ou beatificação primeiro, né, também. O Padre Cícero, ele foi educado porque ele era afilhado do coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, que foi prefeito do Crato, e depois o filho e neto, todos com o mesmo nome, foram interventores no Crato. E o primeiro foi padrinho do Padre Cícero, se interessou pelos estudos dele. O Padre Cícero foi estudar em casa dele, depois no seminário de Fortaleza. E o coronel Antônio Luiz foi quem doou o terreno onde hoje é o seminário São José do Crato. Contribuiu com essa doação para essa grande obra, que foi a primeira escola de ensino superior do interior do Nordeste. O seminário São José
com os cursos de filosofia e teologia. Então depois ele cursou filosofia e teologia na Fortaleza e ele teve uma punição antes e depois, assim, de se ordenar. Então, quando ele retornou assim a Juazeiro, juntamente com outros líderes, eles criaram as Romarias a Juazeiro do Norte. Principalmente a começar pelo aquele fato histórico que consideram assim o milagre da hóstia consagrada, um Padre Cícero celebrando e Zé Marrocos ao lado da Beata Maria Araújo, que por sinal no dia 24 fez 161 anos do seu nascimento. 24 agora, 2023. Né? 2023, no dia 24 desse ano. Foi 161 anos do nascimento dela e ela foi sepultada no cemitério do Socorro. Então ela foi assim um instrumento desse histórico que considerado assim milagre da hóstia consagrada. E se tornou assim também uma grande líder católica e venerada em Juazeiro do Norte, juntamente com o Padre Cícero. Já o Padre Cícero, a Igreja Católica já reconciliou, né? Sim. Já concedeu perdão e já foi considerado assim pela Igreja como servo de Deus para iniciar o processo de beatificação. Olha, e é isso. Nós temos um padre aqui, é o Zé Vicente, né? Não, o Zé Vicente, ele estudou no seminário, São José do Crato, foi reitor, foi vigário de Nossa Senhora de Fátima e recentemente, há uns 5 ou 6 anos, ele foi nomeado pároco de Nossa Senhora da Penha, cura da Catedral e vigário-geral da Diocese. Então, nesse ano, o Papa Francisco nomeou o Padre Zé Vicente para segundo bispo de Salgueiro, de onde veio Dom Magno para ser o sétimo bispo do Crato. Então, ele agora é monsenhor, porque quando se é nomeado um bispo, ele se torna logo monsenhor, aguardando a ordenação episcopal que vai ocorrer agora no dia 3 de junho na Sé Catedral. Por sinal, a Sé Catedral já 3 vigários bispos. Dom Quintino, Dom Edmilson e agora o Dom José Vicente, né? Dom José Vicente. E a posse dele... Pinto. Dom José Vicente Pinto. E a posse dele vai ocorrer no dia 1º de julho, na Catedral Santo Antônio de Salgueiro. Ótimo. Então, Cabral, como você é cratense? Como você se sente assim, sendo filho da terra do Cratos, dessa linda cidade, da cultura? Eu tenho esse grande orgulho de ter nascido no Crato há 86 anos. Olha. Então, nós só temos que trabalhar pelo progresso para continuar essa liderança. O Crato como princesa do Cariri, município modelo, capital da cultura. Então, tudo isso é um orgulho que todo cratense deve também se orgulhar de ser cratense por essa rica história do município do Crato, da mais importante do Ceará, em todos os aspectos, religioso, social, também de turismo, enfim. Cultural, né? Acadêmico também. Todo esse movimento cultural comandado pelo Instituto Cultural do Cariri, criado em 4 de outubro de 1953, no ano do centenário de elevação do Crato à categoria de cidade, que o Crato comemora 2 datas, 21 de junho de 1764. Sim. Então, como nós vimos dizendo, que o Crato comemora 2 datas. 21 de junho, a data de criação do município, com honroso título de Vila Real. E em 17 de outubro de 1853, passou à categoria de cidade. E também com o título de princesa do Cariri. Ótimo. Gratidão. Só, pode deixar, pode esperar. Só acrescentando, ainda na história, a comarca do Crato foi criada em 27 de junho de
1816, pelo imperador e 27º rei de Portugal, Dom João VI. Olha, Instalou assim a comarca do Crato, a primeira do interior, em cuja maneira nós temos aqueles 4 Cs: Crato, cidade, cabeça de comarca. muito bem. Quanto ao primeiro prefeito foi o capitão Francisco Gomes de Melo, o primeiro prefeito do Crato em 1764. E então está lá também o município já do 121 de junho, com a Câmara Municipal também. Então são esses órgãos públicos Sim. que são assim também registrados. Agora teremos no dia 5 a reinauguração do Fórum Desembargador Hermes Paraíba, que foi juiz do Crato durante 15 anos. Parabéns, ótimo. Valeu, Cabral.